Fim de semana foi uma barriguinha cheia. Foi ou não foi? Foi, sim, senhora. E acabou por vir estabelecer toda uma compreensão e um fundamento para aquilo que nós já tínhamos começado a falar, que era sobre o arrumar o mundo interior. Não é? Mas como arrumar o mundo interior cansa muito, não é? Quantas irmãs sabem que arrumar cansa? Limpar, organizar e tal. As irmãs e os irmãos, não é? Porque os irmãos, alguns também, pelo menos uma vez por ano, de vez em quando. Não, se forem como eu estou sempre a arrumar coisas também, mas pronto. E arrumar cansa. Então a gente falámos uma sexta-feira, depois tivemos 2 ou 3 quase sem falar sobre o assunto, e hoje vamos falar. E precisamente alguns dos temas que nós vamos falar sobre o arrumar o nosso mundo interior têm a ver com aquilo que depois o irmão Bob falou, ira, embora vamos tocar em assuntos, por exemplo, como a vergonha, vamos abordar algumas questões que têm a ver com a questão do nosso mundo interior, que passa pelas nossas emoções, os nossos pensamentos, o nosso coração, e eu acho isto tão importante, que é a área mais importante que eu invisto. Acho que a Igreja gastou muitos anos a falar apenas de tentar lidar com o aspecto comportamental das coisas, das pessoas. Não faças, não digas, não comas, não toques. Quando, na verdade, quando Jesus veio, Ele mesmo disse: aquilo que eu vim fazer foi foi levar-vos para um patamar diferente. Foi levar-vos daquilo que era exterior, estava escrito em tábuas de pedra, lei que estava escrita em tábuas de pedra, uma vivência que tinha a ver com sacrifícios exteriores. Estamos a falar de um Deus que vivia em templos construído com mãos humanas. Estamos a falar daquilo que era tudo com base no exterior, para de repente agora passar para o nível interior. E o nível interior, eu vou escrever no vosso coração a minha lei. Não é? Eu vou passar a habitar dentro da vossa vida. E tudo aquilo que Deus procura, essencialmente, é uma transformação do nosso interior. Em primeiro lugar, não porque Ele é um Deus egoísta e quer que nós sejamos perfeitos, como Ele é perfeito, no sentido em que ai de nós se não formos, porque Ele fica zangado connosco. Nada disso. Ele quer que nós sejamos perfeitos como Ele é, para que possamos ser felizes. Os irmãos acham que Deus é feliz? Acham mesmo? Acham que quando Deus olha lá de cima do céu cá para baixo e nos vê a nós, que Ele está feliz? Claro que está feliz, nada rouba a alegria de Deus. Mas Deus também se entristece, também chora, também se compadece. Atenção, lá em cima Deus não está, parece que está sempre com uma ganda tosga, está sempre contente. Não, aquilo não. Deus não é nenhum palhaço, mas Deus, Ele é feliz. Sabe porquê? Porque Deus está bem consigo mesmo. Em primeiro lugar. Ele é perfeito, tem a essência de tudo o que é de bom. Então, quando se fala acerca de sermos como Ele, tem a ver com isto. Estamos bem, porque quando nós estamos bem connosco mesmos, finalmente deixamos de nos preocupar connosco. E passamos a olhar para fora e para os outros e começamos realmente a fazer aquilo para o qual nós nascemos, existimos e estamos aqui nesta terra. A questão da Igreja não avançar é porque nós continuamos a viver com base no nosso próprio umbigo. E muitas vezes tem a ver com expectativas ou coisas que foram criadas na nossa mente e que passam por más compreensões, uma condenação, uma culpa, sentimos sempre indignos, enfim. E então nunca passamos dali. Nunca passamos dali. Nossa fé nunca cresce. Porque a gente nunca se acha dignos e ousados o suficiente para avançarmos. Porque nunca nos sentimos bem connosco mesmos. Então, hoje, e nós iremos falar 2 sextas-feiras acerca da ira. Hoje o tema é sobre a ira. Mas eu queria só começar por criar aqui uma compreensão do que é a ira. Vimos na sexta-feira passada que a ira é um dos reflexos da dor que existe em nós, certo? Vimos lá, quando se lembram ainda do copo emocional, alguns dizem: pastor, já não me lembro, que entretanto já vi uma série de outros copos durante esta semana, e o copo emocional já não me lembro muito bem, está assim um bocadinho nevoado. Mas vimos aquilo que foi ensinado a sexta-feira passada e vimos que a ira ou a raiva, aparecia lá a raiva, mas a raiva parece... E não, pronto, e não é bem a raiva, é mais a ira. A ira é uma das manifestações dessa dor que existe. Mas eu quero-vos dizer que a ira em si mesmo não é um problema. Ok, em Tiago capítulo 1, versículo 19 a 21 diz assim. Tiago 1, 19 a 21 diz assim: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para se
irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. E aqui, Tiago, ele usa esta expressão, a ira do homem. Porquê é que é importante dizer que é a ira do homem? Porque podia ser a ira de qualquer outro animal. Não, nada disso. Porque existe também uma ira de Deus. Portanto, se ira em si mesmo fosse um problema, então Deus também era um pecador como nós. Porque diz a Bíblia, N vezes, e já vamos ver quantas, é que Deus fala de que também se ira. Então, se Deus se ira também, significa que ele seria imperfeito. Mas não, ele não é um Deus imperfeito. No entanto, ele também se ira. Certo? E a ira tem um papel fundamental na nossa vida. A ira, quando toma domínio sobre a nossa vida, aí é que é um problema. A Bíblia diz que nós devemos procurar afastar-nos das pessoas iracundas. O que é a pessoa iracunda? É uma pessoa que tem uma corcunda emocional. Então é. O que é que levas aí? Eu sou corcunda. Eu sou iracunda. Mas... Uma pessoa iracunda é uma pessoa que é dominada pela ira. Certo? Mas a ira em si mesmo, na sua devida proporção, na verdade não é um problema. É um sistema, é uma marca do próprio ADN de Deus em nós. Não é o escape. Atenção, já lá vamos ao escape, ok? Por exemplo, isto foi estudado, os antropologistas em todo o mundo já estudaram nas diferentes civilizações, diferentes raças, diferentes tribos. Não há um único povo no mundo que não experimenta a ira. Porque senão a gente dizia, não, isto é uma questão de alimentação. Não, isto é uma questão de andar mais vestido ou menos vestido. Tem a ver com o tipo de cultura que se vive. E é verdade, há sociedades que são mais opressoras do que outras. Nós vivemos num tempo em que as pessoas andam tão cheias de stress... Não é assim? Que chega a uma altura que aquilo, em termos emocionais, começa a acontecer uma série de coisas. Então, o que é a ira? Vamos começar por definir o que é a ira. Vire-se lá para a pessoa que está ao pé de si e diz, o que é a ira? Ok, primeiro, a ira não é nenhuma sueca jeitosa. Portanto, aí... Porque há suecas que se chamam ira. Segundo o dicionário, a ira é uma forte paixão ou emoção de descontentamento e antagonismo que normalmente é alimentado por um senso de injustiça ou de insulto. Ok? Eu volto a repetir. É uma forte paixão ou uma emoção forte, mas normalmente que tem a ver com descontentamento ou de antagonismo, e antagonismo tem a ver em oposição ou contra alguma coisa ou alguém, e normalmente é alimentado sempre por um senso de injustiça ou de injúria. Por isso é que normalmente a ira é despolutada quando nós somos magoados. Certo? Porque ninguém aqui se ira quando lhe sai o Euromilhões. Já viram alguém zangado por lhe acontecer uma coisa boa? Havia um irmão que uma vez foi ter com o pastor e dizia, por favor, pastor, ore por mim. Eu devo ter qualquer problema, isto é o seu demónio. Então porquê? Em tudo o que eu faço eu tenho sucesso. É sério. Eu meto as mãos ali, eu ganho dinheiro. Eu meto as mãos ali, eu ganho dinheiro. Eu vou para ali, eu ganho dinheiro. Pastor, eu tenho um problema. E o pastor orou por ele. Sai em nome de Jesus e entra em mim. Ninguém fica zangado porque está a correr bem as coisas. Não é? Normalmente a gente reage e a ira sobe em nós cada vez que há um senso de injustiça e um senso de injúria ou fomos ofendidos. E deixem-me dizer, a ira é a capacidade divina em nós de nos sentirmos e nos movermos em relação àquilo que é injusto. É que nervos não, nervos é outra coisa. Ok? Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? A ira é uma característica divina. É uma característica divina que existe no ser humano. Cada vez que é posto em causa determinados valores que estão em nós e que são valores de Deus. Mesmo quando nós não somos filhos de Deus e não o conhecemos. Mas nós, todo o ser humano está assente em valores morais, comportamentais, valores que estão em nós e que são para nós, às vezes variam e podem até variar bastante entre sociedades, mas normalmente todos nós temos senso daquilo que é certo e daquilo que é errado. E quando a gente tem o senso de uma coisa que é certa e vemos que alguém está a fazer alguma coisa errada, ira se manifesta
manifesta em nós. Não tem mal nenhum nos irarmos. E eu vou mostrar isso pela Bíblia. E alguns irmãos já estão a cotovelar assim na mulher. Estás a ver? Calma, tudo tem um equilíbrio. Então a ira, ela sempre é estimulada por um tipo de qualquer de evento, uma situação, um acontecimento que vem até nós e que nos leva a reagir de forma mais veemente. Às vezes o que acontece é que em termos temperamentais nós somos pessoas mais controladas. Mas nem sempre isso quer dizer que a ira não está lá. Porque às vezes em vez de explodir, implode-se. Certo, gente? A ira às vezes está lá, e está lá latente. Só que enquanto há um que arrebenta a bolha, o outro engole para dentro. Parece um naranjito. Lembra-se do naranjito? Era a mascote do campeonato de futebol mundial que foi em Sevilha há uns anos atrás. Era o naranjito. Então, muitas coisas no nosso dia-a-dia têm a capacidade de estimular e de provocar em nós uma resposta das nossas emoções àquilo que nos ofende, àquilo que põe em causa a nossa situação. E isto normalmente envolve uma mistura de emoções. Passa às vezes pela vergonha, passa pela dor, passa pelo embaraço, passa pela rejeição, passa por uma série de coisas e depois essa ira levanta em nós e se estiver desequilibrada, se chegar ao ponto de já o nosso cálice emocional estiver cheio, aí vai fazendo com que nós sejamos atirados contra a quem nos fez mal. Ou para quem, na nossa mentalidade, profez alguma coisa que põe em causa aquilo que para nós é um valor, é um direito, é uma injustiça. Aquilo que aconteceu com a queda do homem foi que tudo em nós, que tinha um propósito divino e perfeito, descambou para aquilo que não devia ser. E muitas vezes a ira acaba também por ser uma resposta do nosso egoísmo e não apenas daquilo que nós consideramos ser um valor. Sabe? Costuma-se dizer que quem não se sente não é filho de boa gente. Quando nós perdemos a capacidade de nos irarmos por aquilo que é injusto, mal vai a nossa alma. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Eu pergunto-me se não irá alguma coisa mal na nossa nação que se chama Portugal. Porque nós não nos manifestamos, não nos indignamos. Sabe o que é ser uma pessoa que se sente de indignação? É alguém que sente uma reação por alguma coisa que não é digna de acontecer. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? E isso é uma característica divina. Aleluia. Não falem baixinho que é para o bebê não acordar, está bem? Então, o problema da ira é quando a ira toma conta de nós. Como tudo na vida, e este é sempre o problema do equilíbrio, é que quando alguma coisa foge do nosso controle e deixamos de ser nós a usar aquilo como um instrumento e aquilo é que passa a usar-nos a nós como instrumento, sabe o que é que a ira faz? A ira leva-nos muitas vezes a termos retaliação, vingança, procuramos o mal ou castigar ou ir contra quem nos fez mal, e isso então é o oposto do amor, porque o amor nunca visa o mal do outro, visa sempre a recuperação, o perdão e a restauração, correto? Então, o problema da ira não é apenas porque o nosso cálice espiritual, não, o nosso cálice emocional está cheio. Lá está aquilo que o Dr. Bob Nichols falou, nós precisamos de processar as coisas que existem em nós. E tudo em nós precisa ser processado. A ira em si mesma não deve ser uma coisa que deve ser sufocada. O problema da ira que permanece e que salta quando a gente não espera é que significa que ela tomou controle de uma área da nossa vida. E que significa também que há ainda um assunto por resolver dentro do nosso coração. Na verdade, quando ele ensina sobre o copo emocional e nós vemos que as emoções mais fortes, como ele explicou, elas caem para o fundo do copo, sempre que nós experimentamos indignação, ira ou qualquer das outras emoções que foram mencionadas, isso, e ele explicou, é um sistema de alarme para percebermos que existe em nós alguma coisa ainda não resolvida. E quando a coisa não está resolvida, a ira pode ser um instrumento importante para percebermos.
o que é que se passa em nós. Quando nós nos iramos, não é só as nossas emoções que estão em causa, todo o nosso organismo está em causa. Quando nós estamos irados, o nosso corpo e o nosso físico também ele é afetado pela ira. Por isso, a ira jamais pode ter controle sobre a nossa vida. Mas a ira em si mesma não é má. Diga comigo, a ira não é má. Ser controlado pela ira é que é mau. Correto? Então, quando nós nos iramos, o nosso sistema nervoso todo ele é afetado. Sabe porquê? Porque há uma descarga de adrenalina na nossa vida. Esportes radicais. Qual esportes radicais? Deixe-se ofender e vai ver como você vai ter uma descarga de adrenalina na sua vida, que é uma coisa fantástica. Quantos de nós, depois de um ataque de raiva ou de ira, não nos sentimos ali como se estivéssemos a mandado em skydive lá do céu? Hã? Como se tivéssemos experimentado uma qualquer montanha russa. Ficamos às vezes até quebrados e partidos. Porque... E a gente ficamos ali de tal maneira irados porque todo o nosso sistema nervoso entra em stress e há descargas de adrenalina no nosso organismo. E isso é uma coisa que acontece quando nós estamos debaixo de um ataque de ira. Dependendo da intensidade e do temperamento de cada um. Há mudanças na nossa batida cardíaca? A nossa pressão arterial sobe? Hein? A nossa respiração torna-se ofegante? Por isso é que eu sempre digo, se estás chateado, vais lá fora, dás uns pontapés a um bidão e depois então vais para casa. Descarrega a tua ira lá fora. E este tipo de informações, este tipo de reações, sabe, eu sou como o super-homem. Eu tenho raio-x nos olhos. E eu percebo que há irmãos entre nós, eles andam aqui, eles andem aí. Eles estão no nosso meio. Que quando entram aqui na igreja, não é? Paz Senhor, aleluia, glória a Jesus. E assim que viram as costas, tem uma placa atrás que diz nitroglicerina. Manuseie com cuidado. Ou então uma placa a dizer frágil. Não fazer lume. Produto inflamável. Não é? Porque aqui a coisa está sempre toda bem. Não é? A gente vai no carro, o primeiro gajo que se atravessa à nossa frente... Não é? A primeira vez que a mulher descobriu que o carro tinha piloto automático. O marido ia gesticular e o carro continuava a andar sozinho. Então o conjunto de pensamentos, de emoções, de sintomas físicos, de reações, até problemas digestivos, quem vive em ira, em pressão constante. E alguns, mas o que é que isto tem a ver com a Bíblia? Porque a gente, para saber lidar com a ira, temos que perceber o que é a ira. E temos que perceber como é que se manifesta a ira. Há pessoas que andam a arrebentar por dentro, por problemas de ira e nem sequer sabem que é assim. Porque alguns, em vez de explodirem logo, andam ali a fermentar. Vocês já viram aqueles pacotes de leite fora de prazo? E a gente vamos ao supermercado e vemos um pacote daqueles e dizemos assim, vou levar este que este tem mais. É? A gente diz assim, este está quase a arrebentar, mas é já fugir. Não é? Pois. Então a ira manifesta-se de forma violenta, de forma de palavras, ações, mas muitas vezes também por aquilo que o irmão Bob falou. Um silêncio de morte. Então, isto significa que normalmente nós não estamos a ter controle sobre a ira. E eu agora não vou falar tanto sobre aquilo que causou a ira, porque isso é aquilo que o irmão Bob falou. Temos que ir ao fundo da questão e perceber qual é a ferida latente que está lá a minar a nossa ira. E está a minar e está a provocar essa ira. Mas há pessoas que se sentem culpadas e se sentem indignas porque experimentam ira na sua vida. A ira só lá está porque tu foste criado com esse sistema. E a ira até é um instrumento de Deus para ser usado em favor da justiça.
Agora, aquilo que não pode acontecer e não deve acontecer é permitirmos que a ira tome conta da nossa alma e da nossa vida. Então, de onde é que vem a ira? A ira não vem do problema que nós enfrentamos. O problema que nós enfrentamos apenas despolutou uma coisa que já existia em nós. Diga, todos nós temos ira. E esta? Eu não, pastor, eu sou tão calmo. A ira, no sentido caráter de Deus, deriva de dois aspectos. Em primeiro lugar, da sua santidade e do seu amor. E esta? Sabe porque é que vem a ira? A ira surge porque é fruto da santidade de Deus e do amor de Deus. Em 1 de Pedro, capítulo 1, 15 a 16, a Escritura diz o seguinte: como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em todo o vosso procedimento, porquanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. 1 de Pedro 1, capítulo 1, versículo 15 a 16, podem depois ver. O que é ser santo? Ser santo é sermos igual a Ele. É sermos parecidos com Ele. Ser santo não é apenas termos uma postura, porque na maioria das vezes nem nós conhecemos de Deus, mas porque a religião fez de Deus uma imagem muito estranha para nós comportamos numa ótica de acharmos que ser santo é ser uma coisa completamente diferente daquilo que nós somos. Então se eu falava alto, eu agora tenho que falar baixinho, porque ser santo é ter um ar piedoso. Mas não é. Ser santo é sermos iguais a Deus. E quando digo sermos iguais a Deus, não é sermos cópias de Deus em tudo aquilo que nós somos, mas sermos cópia no caráter, nos valores, naquilo que é para nós a nossa regra de vida, aquilo que nós acreditamos, e porque acreditamos, vivemos em função do que acreditamos. É isso que significa ser santo. Deus, Ele é o que é porque Ele acredita naquilo que Ele é e naquilo que Ele faz. E isso é ser santo. E quando os meus pensamentos, já falámos nisso, se tornam os seus pensamentos, e os meus actos, as minhas atitudes se tornam parecidas com as dele, não quer dizer que eu mudo a minha personalidade, significa que mudo os meus procedimentos. Porque de repente os procedimentos estão baseados noutros valores. E ser santo significa isto. Mas também lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8, a palavra de Deus diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E estas são as duas maiores revelações para mim em relação a Deus. Deus é santo, Deus é amor. Certo? Seria terrível, acho eu, se Deus fosse santo, mas não fosse amor. Porque se Ele fosse santo e não fosse amor, Deus nunca teria saído da sua santidade e viesse meter com os pecadores. Mas o seu amor levou-o a sair da sua santidade para estar entre pessoas imperfeitas. Correto? Então, isto é alguma coisa que a palavra de Deus nos descreve. Agora deixem-me dizer, porque Deus é santo, Deus ira-se cada vez que se confronta com aquilo que é contra a sua santidade. Não o Papa, não é a sua santidade o Papa, alguém percebeu? Mas a sua natureza santa. Deus ira-se cada vez que vê alguma coisa que é imperfeito, que é contra a perfeição. O que é a perfeição? Os seus valores, a sua retidão, a sua justiça. E Ele sempre se ira quando Ele vê que essa injustiça se manifesta na nossa vida. Sabe porquê? Porque Ele nos ama. Então Deus ira-se, em primeiro lugar, porque Ele é santo, e cada vez que Ele vê coisas que vão contra a perfeição do seu ser, Ele fica irado. Mas agora Ele fica irado, Ele não se ira, por exemplo, contra a nossa ignorância. Mas Ele ira-se quando alguém que tem o conhecimento faz as coisas propositadamente para fazer mal. E porque Deus nos ama, Deus ira-se contra as injustiças que são feitas contra aqueles que Ele ama. Gente! Deus às vezes salta lá do trono, e Ele manda um par de berras quando Ele vê as injustiças que são feitas contra os seus filhos. Deus ira-se quando vê o seu povo deixar-se levar pela conversa do diabo e afastar-se dos princípios que podem manter o povo na bênção. Deus ira-se porque a sua ira é fruto da sua santidade e do seu amor por nós. E qual de nós é que também não se ira quando alguém dos nossos queridos é magoado ou é ferido? Mas isso é pecado. É pecado aonde? É que isso está escrito?
Como é que Deus pode dizer que uma coisa é pecado se foi Ele que lá meteu? Deus criou-nos com o sistema da ira. Diga comigo, Deus criou-nos com o sistema da ira. E alguns estão a pensar, este pastor é doido. Andamos há 20 anos a dizer que a ira que é má e afinal a ira até é boa. A ira é boa. Quantos irmãos sabem que o vinho é bom? A Bíblia diz que vinho é pecado? Há alguns que dizem que sim. E não há grandes discussões, há congressos mundiais para discutir se é vinho ou mosto. Olha, vão falando que eu vou bebendo. Certo? Vinho é bom, está na Bíblia. Foi invenção de Deus, Deus é que instruiu, fez e tal, e usou o vinho para. Mas tudo o que é demais enjoa. Não faz mal beber vinho, mas quando o vinho nos bebe a nós, aí é que a coisa fica complicada. Aí já nos transformamos, deixamos de ser apenas um apreciador de vinho para nos tornarmos chanfana. Somos mergulhados, batizados em vinho tinto. E ficamos ali para absorver. Nada disso, gente. Ira é alguma coisa que tem a ver com o caráter de Deus. Porque Deus ira-se. E Deus ira-se porquê? Porque é imperfeito? Não. Porque é mau? Não. Porque é pecador? Não. Então ira-se porquê? Porque é santo e é amoroso. E esta? Hein? E é daí que vem o senso de ira em nós. Esse instrumento que foi colocado em nós para nós nos indignarmos. E meus irmãos, se nós como cristãos não nos indignarmos... E sabe qual é o problema? E às vezes aqui é que está o problema da ira. É que nós nos indignamos pela santidade, e quando eu digo santidade estamos a falar por valores. Alguém está-nos a mentir na cara e a gente a ver. E aquilo mexe. É ou não é, gente? E aquilo mexe. Está-me a dar uma música... Rebebebé, o pardazoninho, e a gente a saber que aquilo não é nada disso, e a gente até já sabe, e não estou a dizer que foi por revelação do Espírito Santo. A gente já soube. Mas a gente finge que não sabe. E faz assim umas perguntas, e a pessoa, rebebé, o pardazoninho, e Pablo Picasso, e o Monnier, e não sei o quê, grandes pinturas. E Fabiano. Percebe? E há aqui uma coisa que se vira cá dentro, não é? Dá logo vontade de partir a louça toda ali. Esse é o senso de justiça que vem da santidade. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Porque mentira... Eu não sei como é que é com os irmãos. Mas mentira a mim dá-me cá uns calores. E eu não estou ainda na andropausa. Dá-me ali uns calores. Dá-me ali uns calores que é complicado. Mas depois, porque Deus ira-se, não só porque é santo, mas porque é amoroso... E Deus retém a sua ira. Aliás, Deus teve que arranjar alguém em quem despejar a sua ira. Jesus Cristo. E hoje já não somos mais filhos da ira. Mas alguém teve que levar com essa ira. Porque sempre que há santidade, tem que haver pagamento da injustiça. Porque tem a ver com santidade. Mas depois tem o lado do amor. E o amor ajuda-nos a controlarmos essa ira. Porque se não tiver lá o amor também... Entra aqui o quê? O amor ao umbigo. Eu reajo em ira, não apenas já pelo valor que eu tenho em mim de que a mentira é alguma coisa que me enerva, mas de repente elas têm que me espagar, vais-me ouvi-las todas. Percebe o que é que eu estou a dizer? De repente eu dou lugar à ira, porque já não é só pelo senso de santidade, mas é pelo meu senso de egoísmo. Tu estás-me a gozar comigo e eu a ver, eu vou-te já comer vivo aqui. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? E tem que haver este equilíbrio entre santidade e amor. Então, a Bíblia não diz que Deus é ira, nem diz tampouco que a ira é uma parte essencial da natureza de Deus, mas indica que Deus experimenta a ira também. Deixem-me dizer, só no Velho Testamento a palavra ira aparece 455 vezes. Das quais 375 são descritas como ira de Deus. E sabe que há pessoas que dizem Deus é mau. Eu não sou capaz de crer nesse vosso Deus. Então dizem que Deus é amor. Então como é que Deus é amor e Deus ira-se? Precisamente porque Ele é amor, Ele ira-se.
precisamente que Ele é a santidade, Ele ira-se. Porque eu, como pai, no meu micro-mundo em qual eu sou responsável, eu viro-me do avesso. Cada vez que um valor... Às vezes até em casa, vamos ser sinceros, às vezes em casa, não é? Quando um dos filhos nossos diz ou faz alguma coisa, pais, como é que é? A gente hoje, ai meu querido filho, não faças isso. Hein? Para aqueles mais descuidados, não é? Está a mãe a agarrar o pai, larguem-me que eu aperto no pescoço. Mas sabe o que é que a gente diz isso? Não é porque nós odiamos os nossos filhos, mas porque ficamos tão preocupados com aquilo que pode acontecer na vida deles se eles seguirem aquilo, que a gente quase à força quer mudar daquele valor. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Então vocês percebem? Isso é fruto do quê? Do amor, gente. Ira, ela surge com, em primeiro lugar, ela já cá está, porque ela faz parte do equipamento que Deus nos deu para nos tornarmos pessoas espiritualmente alertas e vivas. Sabe porque é que às vezes a igreja não é aquela... Sabe que a igreja está aqui não é só para cantar corinhos. Também é para se indignar. Indignar com a pobreza, com a miséria, com o pecado. E se nós nos indignássemos a sério, se calhar éramos pessoas que orávamos muito mais e fazíamos muito mais. Porque nós não teríamos... Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? Por isso há uma ira que vem de um problema não resolvido, mas esse problema passa porque alguma coisa que era valor para mim foi ofendido. Agora, o que eu preciso de trabalhar é perceber se aquele valor em que eu fui ofendido é um valor meu, único e exclusivamente relacionado com o meu egoísmo, ou se realmente é um valor de Deus que em mim foi ofendido. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? E mesmo quando foi ofendido alguma coisa que é legal, que é legítima minha, que é legítima em mim, que é direito meu, e alguém usurpou e tentou violar e abusar, e eu respondi, fiquei magoado, e a minha ira se levantou. Ainda assim, falta este segundo aspecto que eu estou a dizer. A santidade e o amor. E trabalhamos o aspecto da dor que está em nós e daquilo que provocou a ira. Salmo capítulo 7, versículo 11, e hoje só estamos a falar do que é a ira. Não é? Próxima semana iremos falar como lidar com a ira. Salmo 7:11 diz: Deus é um justo juiz, um Deus que se ira com a maldade todos os dias. Epá! Agora, eu não estou a ver Jesus ao pontapé lá aos anjos, levantado de manhã e fica tão irado com o que vê acontecer às vezes na terra, com as injustiças, com as situações, e o primeiro anjo que passa, não é? Manda logo um biqueiraço. Bamba! E os anjos, como estão treinados para louvar ao Senhor, aleluia, começar. E aquilo é uma alegria no céu, porque Deus ira-se todos, Ele ira-se todos os dias, mas Ele não vive irado. E esta é a diferença. Diga comigo, Deus ira-se, mas Ele não vive irado. Mas todos os dias há coisas nele, e sabe, essa ira, essa indignação, faz com que Deus continue, porque Ele é santo e é amoroso, continue a mover-se, construindo, trabalhando o reino de Deus, transformando as nossas vidas. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? E sabe que a nossa oração às vezes devia ser fruto da nossa indignação. Sabe que a nossa oração devia ser como Moisés: pá, deixa o meu povo ir. Liberta o meu povo. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Eu estou a falar francês. Esta coisa de que nós temos que ser cristão é aleluia. E pronto, vamos para casa, já fizemos a nossa missazinha e terminamos. Sabe que a ira... Eu estou a falar aqui do outro lado da ira. Eu estou a falar que a ira é alguma coisa que tem a ver com os valores de Deus em nós. A ira do homem é quando tem a ver com o seu egoísmo, com os seus direitos, com aquilo que ele acha que ninguém tem o direito de fazer. Então ele reage daquela maneira e mais, fica preso com aquilo. Quão bom seria se nós ficássemos também presos quando vemos os princípios de Deus a serem ofendidos na vida de um dos seus pequeninos.
Sabe que nós, como igreja, devíamos ser ativos na sociedade. Devíamos estar envolvidos nas associações. Devíamos estar envolvidos na sociedade civil. Pastor, mas isso o que é que tem de espiritual? Tem tudo a ver, minha gente. Nós não estamos aqui apenas para frequentar cultos. Nós estamos aqui para ser sacerdotes, intercessores, gente que batalha em favor dos outros. E isso tem muito a ver com indignação. Quantas vezes nós no Velho Testamento e no Novo Testamento já vamos ver que os profetas de Deus, eles não iam lá com meiguices. Sabe porquê? Porque eles iam cheios de indignação por causa do pecado que eles viam. Mas, no entanto, iam cheios de amor pelas pessoas. Hein? Marcos capítulo 3, versículo 1 a 5, diz assim: Noutra ocasião, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: Levanta-te e vem para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Então, irado, Jesus irado, em algumas versões diz indignado. Diga comigo, Jesus também se irou? Porquê? Porque o coitadinho de Jesus estava ofendidozinho só porque eles não foram com a conversa dele. Foi por isso que Jesus estava indignado? Nada disso, gente. O problema, Jesus irava-se, indignava-se, mas Jesus não estava preocupado consigo mesmo. E este é o foco da ira. Tudo o que é originalmente criado em Deus, em nós, para ser usado em favor dos outros, quando é consumido para causa própria, aí se torna um problema para nós. A ira, ela vai se manifestar na nossa vida quando essa ira nos leva a nós trabalharmos pela justiça e pelo bem dos outros. Que era o caso de Jesus. Sabe quando é que nós ficamos presos com a justiça? Quando ficamos presos ao meu direito, ao meu bem-estar, ao meu conforto, à minha coisa, e não ninguém magoaram-me, e me ofenderam-me, e pisaram-me, e tal. E aí fica a dor a alimentar uma ira que toma conta do nosso ser todos os dias e nos consome. E aí tem hipertensão, tem dores de estômago, tem insónias, tem não sei o quê. Porque está lá no coração. E se é certo que temos que trabalhar com a dor, também temos que chegar a um ponto em que perceber que essa dor, se calhar é fruto de estarmos extremamente preocupados connosco, em vez do outro. Sabe que uma das coisas que eu falo quando falo com pessoas que me procuram ajuda, e normalmente tem a ver com ofensas. Eu sempre tento virar o jogo ao contrário. Porque foi isso que Deus fez comigo. Eu tinha 6 anos quando o meu pai me abandonou. Saí de casa. E isso provocou grandes mágoas na minha vida. Durante muito tempo vivi com uma série de problemas que depois geraram à volta disso. E toda a minha vida era baseada à volta daquele facto. Daquela dor. Daquela marca que lá estava. Até que um dia, quando eu me dispus a trabalhar com o assunto, Deus sugeriu-me, não há sapinto, mas sugeriu-me. E que tal agora não olhares para aquilo que tu achas, para aquilo que tu pensas e para aquilo que tu sentes e olha para a outra pessoa, para aquilo que a outra pessoa é, para as suas necessidades e para as suas situações também, que se calhar o levaram também a falhar. E de repente Deus começou a trazer ao meu coração um amor e uma compreensão acerca não só do meu pai, mas de todos aqueles que muitas vezes foram causas de dor na minha vida. Porque de repente eu percebi que também eles estavam em dor. E quando nós estamos em dor, conforme nós aprendemos, nós espalhamos dor. Nós reproduzimos a dor. Ou então somos incapazes, como ouvimos no domingo, de reproduzir aquilo que também não tivemos. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? E este é o alvo. Ira está lá para nós nos irarmos, para nós respondermos a uma injustiça, mas não por causa de nós, por causa do outro. Pelo prejuízo que isso traz à vida das pessoas. Então diz que Jesus irado. Sabe porquê é que ele estava irado? Ele estava irado porque estava a ver a injustiça que havia naquela mentalidade, que estavam mais preocupados com coisas que eram secundárias do que aquilo que era principal. O que é que era principal? Curar as pessoas. Fosse ao sábado, fosse ao feriado, fosse no dia 1º de maio. Irado, Jesus, indignado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos.
Foi por causa disso. Ele viu a injustiça que estava nos corações. Mas ao mesmo tempo, Deus estava cheio de amor. E ele respondeu àquela injustiça. Fazendo o quê? Contrariando. E fazendo aquilo que o seu amor. Porque a ira tem estas coisas. Já pensou? É interessante. Porque a gente sempre diz, não, Jesus, ele se movia de íntima compaixão e curava os enfermos. Verdade ou mentira? Mas sabe que muitas vezes misturado com essa compaixão havia ira? A sua própria compaixão produzia ira em Jesus contra aquilo que era a injustiça, contra aquilo que era compreensões, mentalidades, fortalezas espirituais, contra tudo aquilo que era não para fazer bem às pessoas, mas para impedir que isso acontecesse. Então Jesus irava-se. Então Jesus irava-se ou não? Alguns irmãos vão sair daqui, afinal posso me irar à vontade. Não, veja, a gente estamos aqui a tentar estabelecer um equilíbrio. João 2, 13, 17, e eu vou rapidamente, só tenho mais 10 páginas. Não. Quando já estava chegando a Páscoa, e esta passagem muitos de nós conhecemos, mas é bom ler, Jesus subiu a Jerusalém, a Páscoa judaica, não a cristã. Jesus subiu a Jerusalém e no pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas, pombas, a TV Cabo e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Não é? Porque vinham os judeus de várias partes do mundo e eles faziam câmbios. Então Jesus pegou num molho de malmequeres e andou espalhando o amor pelas mesas. Foi? A sério? Então, mas diga uma coisa. Jesus não era Jesus de compaixão? Jesus não era Jesus de amor? Mas ele irava-se. Por causa do seu amor. Por causa do seu zelo. Por causa da sua santidade. Jesus querido. Eu gosto deste Jesus. Sabe que era um Jesus humano. Tira lá o Jesus lá do crucifixo e deixa o homem viver. E diz que fez um chicote. Eu não sei se ele demorou tempo, se ainda teve tempo de fazer o chicote, ou se juntou ali um bocado de cordas, ou o que é que ele fez. E diz que expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas, virou as suas mesas, e ele diz aos que vendiam pombas, disse, tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. E os seus discípulos lembraram-se, o zelo pela sua casa o consumirá. Paixão, amor. E isso fez com que ele tivesse ali um ataque de nervos, como dizia aqui a ação há bocadinho. De zelo, de ira. Deus irou-se. E ele ira-se porque ele ama. Ele ira-se porque ele é justo, ele é santo. E nós devemos, para percebermos como lidar também com estas dores que nós ouvimos e esta ira que muitas vezes se manifesta em nós, nós precisamos de perceber o seguinte: ira em mim, em si mesma, não é um problema, mas pode estar mal direcionada. Se a dor que está em mim é uma dor que tem a ver apenas com a minha causa própria e não tem a ver com a causa dos outros. Se é uma causa própria, eu tenho que fazer é perdoar, libertar aquela dor, resolver aquela situação e canalizar uma coisa que Deus me deu, que é a ira, a capacidade de me indignar pela injustiça e pelo pecado e pôr isso ao serviço de Deus. Porque a ira também é. Não é a ira da gritaria, de ser-se mal comportado, andar à batatada. Isso não é ira. Isso já é uma dimensão de ira que não tem nada a ver com a ira de Deus. Por isso é que Tiago diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Mas a ira de Deus produz justiça de Deus. Então, o que eu quero nesta noite, em primeiro lugar, antes depois de avançarmos para a outra semana e para a segunda parte, é percebermos que ira em si mesmo não é um problema. Eu tenho ira, logo eu tenho um pecado, logo eu tenho um problema, logo alguma coisa está de errado. Não, a ira está lá. É uma dádiva de Deus no nosso caráter. A causa que despoleta a ira é que deve ser avaliada se é uma causa justa ou se é apenas o meu egoísmo ou o meu senso de direito. Porque é assim, se eu for um traficante de droga, não é? Sou um traficante de droga, e alguém me rouba droga. E o que é que os traficantes de droga fazem quando alguém lhes rouba o produto? Mata nada. Manda uns beijinhos, uns cartões de boas festas. Normalmente para o hospital. Mas manda. Sabe porquê? Porque ele ficou irado.
Porque alguém lhe roubou a droga. Certo? Portanto, ele também se irou. Irou-se, mas pelo seu egoísmo, a sua arrogância, o estar preso a bens. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Portanto, quando nós lidamos com a ira, nós precisamos de perceber o que é que provocou em mim a ira. É um senso justo. É alguma coisa que tem a ver com a minha reação dos meus valores em Deus. A minha resposta para tentar mudar uma situação injusta? Ou é apenas um interesse meramente humano e egoísta que me está a fazer sentir esta ira? Então, Deus é amor e santo e Ele experimenta ira. Alguém diga comigo? Ele é santo, Ele é amor, Ele experimenta ira. Então, quando Deus vê coisas erradas, quando Deus vê o mal, Ele ira-se. E é uma resposta lógica e normal ao caráter divino e santo de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27, e termino já. Diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, essa imagem ficou deteriorada, foi distorcida com a queda do homem, mas nós e todo o ser humano ainda carrega consigo impressões deste ADN de Deus. E a ira faz parte desse ADN de Deus. Diga comigo, ADN de Deus implica ira. Então, ira em si mesmo não é um problema. Então, Efésios capítulo 4, 26 a 27, e diz assim: irai-vos e não pequeis. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há a possibilidade de nós nos irarmos e não pecarmos. Ou não é? Certo, gente? Significa que irar em si mesmo não é pecar. Mas ficar preso a essa ira, isso é pecado. Ou não é o que lá está escrito? Alguém falem comigo, gente. Eu sei que alguns irmãos já estão a puxar o ar nas bebidas, mas esperem só um bocadinho. Ou seja, noutra versão diz: na vossa ira não pequeis. Não deixes que a tua ira dure até que o sol se ponha. Não deixes que a tua ira te domine. Não deixes que uma coisa que é normal em ti ganhe domínio sobre a tua vida. Porque se ela... Agora, e nós dizemos assim: não, eu tenho é que tratar do problema da ira. Não, tu tens é que tratar do problema que te leva à ira. Porque se a situação que te alimentou e que te provocou uma resposta de ira continua ao fim de 6 meses a provocar a mesma ira, o problema não é um problema de ira, é um problema de um assunto que não está resolvido. E do fim do versículo, Paulo está aqui a esclarecer isto de uma forma muito interessante. Não dês oportunidade ao diabo. Não dês lugar ao diabo. Sabe o que é que está lá a dizer? Está a dizer que uma coisa que originalmente foi criada por Deus em nós como um instrumento de justiça, se nós dermos lugar a essa ira e essa ira tomar domínio sobre nós, vai-nos levar a um ponto em que nós nos podemos tornar violentos, desrespeitosos, em que nós apenas estamos interessados em despejar a figadeira, em que nós estamos apenas interessados em fazer vingança, em que nós estamos apenas interessados, o outro tem que ouvir aquilo que eu digo, porque eu não vou dormir enquanto não despejar. Ele deu-me uma, eu vou-lhe dar 2. Ele fez-me isto, eu vou fazer aquilo. E a ira leva-nos, porque a ira toma um domínio que depois já entra no domínio da carnalidade. E sabe, quando entra no domínio da carnalidade, aí estamos a abrir um espaço para o diabo se mover. E uma coisa que originalmente foi criada por Deus, o diabo usa isso, porque tudo aquilo que for em extremo, em excesso na nossa vida, o diabo usa para nos destruir. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Então a ira deve ser vista não como um problema, deve ser vista como um instrumento de Deus em mim, mas quando eu vejo que isso começa a persistir numa resposta emocional da minha vida, eu devo trabalhar nesse sentido para tentar perceber o que é que em mim pode ser uma porta aberta para o diabo entrar e fazer estrago. Mas irar em si mesmo não é pecado. Então, a capacidade, eu vou ler aqui, a capacidade de nos irarmos é uma forte evidência de nobreza e não de depravação. Diga comigo, irar é ser-se nobre. Irar-nos contra a injustiça. Se perdermos a capacidade de nos irarmos, é porque perdemos a noção ou a importância do que é certo e errado. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer?
E lá está, porque santidade e amor caminham em conjunto. O que nós às vezes hoje vimos é o seguinte: se eu pisar o pé à nossa irmã, ela fica toda irada. Tem todo o direito. Um matacão como eu a pisar-lhe um pé é injusto. Não é? É injusto, porque agora, em vez de ter um pé, tem uma espátula. Certo? E é justo ela irar-se. Mas depois, não é? A mesma pessoa ao lado é pisada por outra e ela não quer saber. Não tem nada a ver comigo, ela a saber. Até pode ficar com os dois pés chatos. Sabe o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a ira dela, está baseada em direitos, que é o direito de não ser pisada, mas ela só se preocupa com ela. Então, uma ira baseada no seu egoísmo. Porque se for baseado num valor que realmente é correto, ela tanto se ira quando é com ela, como se ira com a pessoa que está ao lado, que foi pisada também como ela. E eu acho que há muita falta hoje desta manifestação. A palavra de Deus diz que o diabo faz violência contra o reino de Deus todos os dias. Ele não é meiguinho. E nós, diabinho, coitadinho, aleluia. Fazemos umas festinhas no pelo. Vamos lá cantar um corinho a ver se ele se entretém. Esqueça. Indigne-se. Mas não se indigne apenas com o seu próprio umbigo. Não é umbigo, é umbigo. Indigne-se quando você vê a injustiça, quando vê o mal-estar que o diabo faz. Sabe, nós somos todos iguais. Moisés também estava lá no cantinho dele e não queria. Agora estou bem. Já me chateei tanto, agora tenho que ir tomar conta das cabras do meu sogro. E eu não estava a falar da mulher e das suas irmãs, não é? Estava a falar do rebanho. Não é? E de repente, Deus chama-o. E disse, Senhor, não. E Moisés esteve ali a negociar com Deus. E a história de Moisés é uma história extremamente interessante para nós percebermos como é que a ira funciona. Porque primeiro, Moisés viu o povo a ser maltratado e ficou irado. Indignou-se, era injusto ver o seu povo, os hebreus, a serem chicoteados, a passarem fome, para construírem aquele reino dos egípcios. Só que Moisés usou mal essa ira e agiu na carne. Ele deixou que aquela ira crescesse a um ponto em que ele ia destruindo o propósito de Deus na sua vida. Então vais ali e vais tirar com as cabras. Agora durante um tempinho vais para o deserto e vais mandar vir com as pedras. E quando Moisés já estava numa de nem querer saber, Deus vai lá buscá-lo outra vez, porque agora tu vais tirar, porque Moisés continuava a ser um homem que fervia em pouca água. Mas desta vez ele já tinha percebido que não era a sua maneira. Então a ira estava lá, ele indignou-se, ele batalhou, só que desta vez ele batalhou pelas mãos de Deus. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? Porque se por um lado é importante nós lidarmos com a ira, quando ela é fruto de uma ferida que permanece, é importante também não perdermos a capacidade de nos irarmos, porque somos filhos de gente que se ira contra a injustiça. Filhos de Deus. Então, a ira de Deus é uma resposta do seu amor, mas Deus não vive irado, vive amando. Faz sentido? Ficou esclarecido o que é a ira? Não vá para casa preocupado porque sente ira de vez em quando. Agora, use bem essa ira. Não usa a ira à sua maneira, à maneira humana. Pegue nessa ira, leva à presença de Deus e Deus, se calhar, vai dizer, ainda bem que tu te indignaste contra essa coisa, então olha, eu agora vou fazer com que tu não só trabalhes com aquilo que te fizeram a ti, mas tu vais ser um defensor dos outros para quem está a acontecer a mesma coisa. Hein? Porque nós, quando toca ao pelo, a gente chega à presença de Deus, Senhor, eu não aceito, eu sou um filho teu, eu não sei o que, quando é que os outros, não tenho nada a ver com isso, cada um que se desarrasque. Então o que é que a irmã sofre? Tenho uma dor nas costas, olha, também eu, desarrasque-se, aguente-se. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Eu sou malandro. Alguns irmãos estão com ar já de quase a ser canonizados. Beatificados. A sério. Se eu tivesse aqui uma máquina fotográfica, amanhã fazia um dinheirão a vender santinhos. Ou santolas. Santolas é que era bom. Mas essa não as vendia, comia-as eu.
Certo, gente? Alguém percebe o que é que eu estou a querer dizer aqui? Em primeiro lugar, estou a querer tentar libertar das nossas mentes o que é um conceito de ira. Ira é algo importante na nossa vida. Dê graças a Deus quando você tem a capacidade de se irar e de se indignar por aquilo que é injusto. Mas trabalhe com Deus para que isso não seja só por causa de si, mas por causa de todos aqueles que o rodeiam. Porque aí sim se manifestam os verdadeiros valores de Deus no seu coração. E para a semana vamos falar como trabalhar com a ira. Alguns passos práticos. Como é que nós vamos trabalhar com a ira? Quando ela se manifesta, quando ela surge. Ok? Espero que os irmãos estejam a fazer aquilo que o Bob Nichols falou. Faça em casa, vá escrevendo em casa. O que é que sente, o que é que pensa, qual foi. Faça uma introspeção, uma avaliação, uma autoanálise. E vá trabalhando na presença de Deus com aquilo que é as suas dores. Porque realmente às vezes há coisas, porque nós não fomos ensinados a tempo, que se instalaram em nós e criaram um lastro. E o lastro tem dois objetivos. O lastro tem o objetivo de manter o equilíbrio de um barco, mas se o lastro também é muito, leva-nos ao fundo. E se estiver mal distribuído, alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Então vamos trabalhar com as dores, com aquilo que com direito ou sem direito nos foi feito. Isso é importante. Porque também quando o fizermos, nós vamos estar preparados, não apenas para olharmos para nós mesmos, para os outros que estão ao nosso redor e que sofrem das mesmas coisas que nós já sofremos. Porque esse é o propósito da ira. Alguém no outro dia estava a falar comigo e dizia-me: pastor, mas eu não quero ser um incómodo para a igreja. Eu disse: não, por favor, eu quero que a igreja seja incomodada. Eu quero que as pessoas se sintam desconfortáveis. Eu quero que as pessoas sejam agitadas. Porque para ter gente acomodada, tenho lá uma cómoda no meu quarto, todos os dias. Para cómodas, está lá. Nós não estamos aqui para viver vidas acomodadas. Nós estamos aqui para sermos agentes do reino de Deus nesta terra. E vamos ficar de pé. Está bem? Espírito Santo é espírito de sabedoria e de revelação. Damos-te graças pela oportunidade de aprendermos a compreender-nos a nós mesmos e podermos, na tua presença, nos expor e abrir o nosso coração para sermos curados de todas as dores. Porque também essas tu as levaste, o teu Filho Jesus as levou. Queremos entender, queremos conhecer quem somos, de que somos feitos e o que é que tu tens colocado na nossa vida. Pai, queremos arrumar sem dúvida pensamentos, emoções do nosso interior para que nos possamos aceitar como somos e possamos ser usados por ti como agentes de transformação nesta vida. Paizinho, que a ira não nos domine, mas que ela também não nos abandone. Que esta capacidade, fruto da tua justiça e do teu amor em nós, continue a causar em nós uma resposta que nos leva a fazer algo de construtivo, de libertador, de vitória para com aqueles que nos rodeiam. Que a nossa vida saia do patamar apenas da nossa própria vida, do nosso eu, para o patamar, Senhor, do amor, da compaixão pelos outros. Sabendo gerir cada uma das nossas emoções nesse processo. Paizinho, sabemos que há pessoas aqui, filhos teus, que em determinados momentos temos muita dificuldade em lidar com as nossas emoções nesta área. Paizinho, continua a mover-te. E ao longo destas próximas semanas, continua a falar e a confirmar aquilo que já falaste connosco antes. Queremos ser gente íntegra,
completa, suficiente em ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Então, sejamos libertos. Sejamos livres. Diga assim, eu sou livre para mirar. Não é para mirar. Me irar. Míralo. Ok, gente? Estamos aí no processo. Então agora vai ir-se lá com a sua almofada. Não é? Dê-lhe assim umas cabeçadas valentes. Lute com ela. Descarrega a sua ira agora à noite. E durma bem. Está bem? Porque graças a Deus já não somos mais alvos da ira de Deus. Mas há muita coisa nesta vida pela qual nós nos devemos irar. Ok, gente? Então uma boa noite. Em paz. Domingo cá estamos. E um bom dia de sábado para toda a gente. Amém. Deus abençoe.